Fala galera, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas a essa série de videoaulas que a gente começa hoje. Meu nome é Douglas, sou mais conhecido como Cabeça. Eu dou aula em cursos para concursos públicos e pré-vestibulares há mais de 12 anos e resolvi montar essas videoaulas para ser uma extensão do trabalho que a gente já desenvolve nas salas de aulas. Então os meus alunos, o pessoal que assiste minhas aulas nos cursinhos, podem ter um material extra na internet, e todos aqueles que estão estudando e tentando conquistar aí, seja uma vaga num vestibular, uma boa nota no Enem, seja passar num concurso público, ter esse material para auxiliar nos estudos. Basicamente, eu planejei 2 cursos para iniciar essa série de vídeos. Um curso de redação e um curso de interpretação de textos. Tudo bem que está dividido em 2 cursos, mas é importante perceber que esses 2 cursos se conversam, estão interrelacionados e os assuntos dos 2 cursos vão estar complementando um vídeo com o outro. Então é importante você acompanhar todo esse material. Todas as videoaulas estão divididas em tópicos, por assuntos. E eu resolvi fazer essa divisão um pouquinho didática, porque eu achei melhor do que fazer um vídeo de 2 horas explicando sobre redação, explicando sobre interpretação de textos. Fazer vídeos menores, com assuntos mais destrinchados, para você poder pegar esse assunto, memorizar, analisar, processar esse assunto, fazer uma síntese desse assunto na sua mente, praticar, pôr em prática, ver o que funciona, ver o que não funciona e sedimentar esse conhecimento na sua mente para depois você ir para um próximo vídeo e conseguir obter o máximo de resultado desse vídeo. Nessas videoaulas eu vou colocar também na descrição dos vídeos listas de exercícios de acordo com cada assunto, se possível um resumo escrito de cada aula e também uma forma de avaliação dos seus resultados. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês o programa de cada um dos cursos para a gente ter uma ideia do que vai ser visto nesse curso. Vamos começar com redação. Em redação, nós vamos ver cada um desses tópicos aqui que está aparecendo na sua tela. Cada uma delas vai ser um vídeo aula. Alguns desses tópicos vão ter mais de uma videoaula, porque tem assuntos aqui que são mais extensos, e a ideia é que isso aqui seja bem prático. Para cada uma das videoaulas eu vou tentar trabalhar conteúdos, propostas de redação, propostas de autoavaliação. Bom, na primeira nós vamos falar aí dos elementos de um bom texto e das características de um bom escritor, né? Bons textos e bons escritores têm determinadas características que extrapolam um pouquinho essa coisa do dom, essa coisa da inspiração. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Na segunda videoaula, eu vou tentar explicar o que é um texto dissertativo, argumentativo, que é o nosso foco aqui desse curso. Por quê? Porque esse é o tipo de texto que mais cai nos vestibulares, no Enem e em concursos públicos. A terceira, nós vamos falar das etapas da produção de uma redação. A ideia aqui é criar uma receita de bolo para a sua redação, é criar um processo de produção da sua redação, é tentar racionalizar o processo de produção da sua redação para facilitar a compreensão, né? Bom, elementos importantes da redação como a compreensão do tema. A próxima videoaula vai ser sobre isso, porque o tema é muito importante. Se você não compreender o tema, corre o risco aí de ter problemas de coerência, de coesão textual. E é uma das competências que, por exemplo, o Enem cobra de você. Tá?
A outra videoaula a gente já vai falar de técnicas para obter ideias. Muitas vezes você sabe o tema, mas a maior dificuldade das pessoas na hora de fazer a redação é por onde eu começo, o que eu coloco aqui no papel. Isso daí é um problema da falta de ideia sobre o que você escrever. Você não tem muitas ideias para colocar ali no papel. É o famoso branco da redação, né? Então na quinta aula nós vamos tentar trabalhar um pouquinho sobre isso. Toda redação dissertativa argumentativa, ela é baseada em uma tese. E aí esse vai ser o tema da nossa aula 6, que é a elaboração da tese. Na aula 7, aquelas ideias todas que você obteve com técnicas, você precisa selecionar as que melhor se encaixam na sua tese. Então aqui na aula 7 eu vou explicar algumas técnicas para a gente selecionar as ideias coerentes e organizar essas ideias em começo, meio e fim. Qual que vai abrir o nosso texto, qual que vai rechear o nosso texto e qual que vai concluir o nosso texto. Na aula 8, eu já vou tentar apresentar um pouquinho de técnicas de argumentação. Como argumentar no seu texto? Seu texto é dissertativo ou argumentativo. Você precisa argumentar para defender a sua tese. Você precisa fortalecer o seu texto. Você precisa convencer o leitor de que a sua tese é verdadeira, é real. Na aula 9, a gente vai para a conclusão. Como fazer uma conclusão? Fechar o texto. A conclusão ela tem umas características importantes que a gente precisa trabalhar para você poder colocar ali no papel. O que um examinador espera de uma boa conclusão? Na aula 10 a gente vai falar da introdução. Peraí, a introdução por último, depois da conclusão? Sim. Tem um motivo para isso. Tem um motivo porque introdução e conclusão se conversam. Introdução e conclusão se conversam. Essas duas partes precisam ser coerentes, precisam estar alinhadas. Uma precisa estar bem somada com a outra. Se você deixar para fazer a introdução depois da conclusão, percebe que o desenvolvimento vai estar bem claro na sua cabeça, seus argumentos vão estar bem claros na sua cabeça. Você já vai ter selecionado as melhores ideias. Aí você faz a conclusão, conclui o seu texto, vai estar bem fresco na sua mente. Aí você vai e faz uma introdução. A probabilidade de você fazer uma introdução incoerente é muito menor usando esse processo, deixando a introdução por último, do que se você fizer de maneira linear o seu texto. Introdução, desenvolvimento com argumentos e conclusão. Então, nós vamos tentar trabalhar dessa forma. Na outra aula, a gente vai falar um pouquinho sobre título. Tem provas que exigem que você coloque título, tem provas que o título é opcional. Como nós vamos tentar fazer um curso completo aqui de redação, vamos trabalhar sobre título, quais são as características de um bom título para a sua redação e vamos treinar sim colocar um título. Aí dependendo da prova que você for fazer, você vê se vai ser preciso ou não esse título de acordo com o que a banca examinadora te pedir. Depois na aula 12 a gente vai fazer a revisão do nosso texto. É extremamente importante fazer uma revisão. Você vai escrever seu texto, você vai deixar erros gramaticais, você vai deixar erros de concordância, você vai deixar ideias pouco articuladas, não vai deixar a ideia muito clara. E na hora da revisão é a hora que você pega isso. É a hora que você pega esses pequenos defeitinhos que tiram pontos da sua prova, sim, tiram pontos da sua redação, sim. E que aqui nesse momento é a hora que você vai melhorar o seu discurso, ok? E na última aula, nós vamos tentar fazer uma revisão de todas essas etapas aí. Isso é sobre redação, esse aqui é o nosso programa de redação. Não serão só 13 vídeos, pode ser mais, pode ser menos, de acordo aí com a necessidade. Isso aqui é só um cronograma para a gente ir seguindo. As aulas de interpretação, nós vamos começar falando aí quais são os elementos, quais são as características necessárias para você interpretar bem um texto. O que é interpretar um texto?
o que eu preciso ter de repertório para poder interpretar bem um texto? Nós vamos dar essa introdução, apresentar esses elementos. Na segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de comunicação. Todo texto é um elemento comunicativo, então nós vamos falar do processo de comunicação e nós vamos fazer algumas considerações sobre o que é texto. O que é texto? A gente precisa saber o que é texto para poder interpretá-lo melhor. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem e as funções da linguagem. Depois, níveis de leitura, uma estrutura profunda do texto. Nós vamos tentar fazer uma leitura muito mais profunda sobre o que foi dito, sobre o que se quer dizer. E vamos também já discutir um pouquinho sobre informações implícitas. Tá? Vamos falar um pouquinho também sobre textos conotativos e denotativos, o que é conotação, o que é denotação. Em seguida, a gente vai ver as figuras de linguagem que aparecem em textos, os níveis dessa linguagem, quais são os níveis de linguagem que aparecem em um determinado texto. A aula 8, extremamente importante, que aqui provavelmente nós vamos quebrar em mais uns 2 ou 3 vídeos, que o assunto é coerência e coesão textual. Isso aqui é importante tanto para a interpretação de texto, como para a redação, como para suas provas de gramática. Tá? Então é uma aula aqui, ó, muito importante que a gente vai discutir. Depois nós vamos fazer um voo sobre os gêneros e os tipos textuais. Para você interpretar bem, você precisa pegar as características principais de cada gênero textual e de cada tipo textual. Cada gênero e cada tipo, o autor está esperando alguma coisa, está querendo dizer alguma coisa, ele tem certas características em determinados gêneros. Depois nós vamos falar de textos dissertativos, que é o mesmo lá de redação, com alguns gêneros textuais diferentes, mas que o tipo é o mesmo, é a dissertação. Nós vamos tentar dar uma destrinchada nesse tipo textual, que é um dos que mais aparecem em questões de interpretação de texto. Depois nós vamos falar sobre a argumentação, a estrutura dos argumentos, da mesma forma que a gente viu lá em redação, só que aqui com um olhar um pouquinho mais de interpretação sobre o texto de outros autores. Nós vamos discutir um pouco mais sobre o que é argumento, sobre a estrutura argumentativa e também sobre o modo de citar o discurso alheio, né? Discurso direto, discurso indireto, e assim vai. Vamos falar também depois sobre o texto narrativo, como interpretar um texto narrativo, como interpretar um conto, como interpretar uma história, como interpretar um romance. Depois nós vamos para os textos não verbais. Texto não verbal. A charge, as imagens, fotografias, tirinhas, pinturas. E um último aqui, que não está no programa, que seria uma aula 14, que seria o texto publicitário. Costuma cair muito em provas do Enem e em provas de concurso público também, questões sobre peças publicitárias, sobre textos publicitários. Existem características nesses textos publicitários que precisam ser analisadas. Então, nós vamos também falar um pouquinho sobre esses textos publicitários. Lembrando que essa estrutura que eu estou mostrando aqui de aulas é só um roteiro para a gente não se perder, para a gente agraciar os principais assuntos que caem em provas de interpretação de textos, em provas de português e em redação. E ao longo aí do ano, nós, de acordo com a necessidade, a gente vai produzindo outras videoaulas que seriam complementares a essa daí.
Além dessas videoaulas que eu apresentei e que estão programadas para a gente fazer, eu também pretendo elaborar aí um roteiro, um cronograma de videoaulas também de gramática. E assim completar a trilogia aí de português nos nossos estudos, né? Redação, interpretação de texto e gramática, para fazer um estudo completo aí de português para concursos públicos, para os vestibulares e para o Enem. Eu espero realmente que esses vídeos te ajudem. Caso você queira acompanhar essa série de vídeos, eu convido você a clicar aí no botãozinho inscrever-se no nosso canal. Assim você vai poder sempre saber quando tiver uma nova postagem de um novo vídeo. Espero que esse material seja de muita ajuda para você obter esses seus objetivos. Eu desejo a você muito sucesso e até o próximo vídeo.